Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. Vamos ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Eu quero versões diferentes. Qual a outra versão que a gente tem aí? Aos pobres, temos outras. Mansos, quebrantados, pobres, mansos. Vamos continuar. Enviou-me a curar os quebrantados a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamassem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Quantos amaram a parte final? Ele fala a respeito de óleo de alegria. Mas sabe, irmãos, essa profecia, Jesus, no seu ministério, ele vai citá-la de novo, e ele vai citar ela como se ela se concluísse e se manifestasse nele. Ele era um ungido para manifestar todas essas coisas. Ele era o que havia sido enviado para libertar o cativo. Você está comigo? Mas eu acho muito interessante, Samia Rocha uma vez ministrou sobre isso, e isso falou muito ao meu coração. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aos quebrantados. É bem verdade, irmãos, que a vontade do Senhor é que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Sim ou não? Deus deseja que alguém vá para a perdição? Não. Ok, mas é fato e é verdade que o Evangelho só é boa nova para quem o recebe com mansidão. Para quem não recebe o Evangelho com o coração manso e contrito, ele se transforma em juízo e não em salvação. Quem está comigo? Se uma pessoa ouve a respeito do Evangelho, se uma pessoa é apresentada a Cristo e rejeita, o que resta para ela? Então ele diz: boas novas aos mansos, boas novas aos quebrantados. Aí, continua comigo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E quando a gente continua lendo, todos nós adoramos a parte de uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Mas isso é uma realidade para quem recebe as boas novas com mansidão. Isso é uma realidade para quem tem um coração quebrantado. Isso não é uma realidade para qualquer um. De fato, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé e coração. Claro que faz. Eu quero que você abra comigo em Ezequiel capítulo 28. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nós vamos ser apresentados a uma passagem profética que se refere à queda de Lúcifer. E eu quero ler junto com você. Todos chegaram lá? Ezequiel 28, 13. Vai dizer o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era em todos os teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das estrelas. Elevou-se o teu coração, agora vem, presta atenção,
Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da sua... Quem foi que fez ele formoso? Ok. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ok. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Irmãos, o que a palavra de Deus disse, a palavra de Deus disse. Nós temos aqui formosura, no mínimo, formosura, sabedoria e resplendor. Primeira coisa que eu quero que você olhe para mim e entenda: não existe sabedoria que você tenha adquirido, não existe nível ministerial que você tenha alcançado, em que você possa descansar a respeito de tomar cuidado com a soberba, com o orgulho e com o pecado. Não existe nível tão alto que você possa alcançar, em que você diga: sou maduro o suficiente, posso descansar. Não existe. Na verdade, a maturidade espiritual, ela vai me fazer andar longe do pecado. Porque se eu ficar perto, maduro ou não, eu vou me ferir, eu vou me sujar e eu vou pecar. A maturidade espiritual não faz com que eu simplesmente conviva com o pecado como se estivesse adormecido, tivesse se tornado um anjo ainda superior que Lúcifer era, porque Lúcifer ainda caiu. Não, irmãos, não existe esse nível. Deixa eu te dar uma boa nova. Mas Jesus preparou um caminho onde eu e você conseguiremos andar, viver uma vida digna diante do Senhor, e quando chegar no fim, recebermos uma coroa de glória. Mas irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tentou o diabo? Eu me lembro a primeira vez que Marcos Honório Júnior fez essa pergunta, eu quis: como pode? Quem tentou o diabo? Irmãos, soberba, ela é uma coisa que, se você se permitir, ela simplesmente vai entrar. A Bíblia vai chamar o diabo de pai. Ele é o pai dessas coisas, porque ele foi o primeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: não existe nível ministerial ou maturidade espiritual que você adquira, que você esteja privado de não precisar mais se preocupar com a soberba e com o orgulho. Na verdade, se você acha que chegou nesse nível, você já está em soberba e orgulho. Irmãos, quando Paulo está conversando com Timóteo, no capítulo 3, não me lembro se é, eu acho que é o 1 Timóteo capítulo 3, ele está falando a respeito dos últimos dias, como os homens seriam. Uma das primeiras coisas que ele vai dizer é: gananciosos, soberbos, egoístas, amantes de si mesmos. A soberba, ela é tão esquisita. Preste atenção comigo, vamos lá. No que foi que o diabo errou? Ele queria ser... Ok, o primeiro pecado dele foi o quê? Soberba, arrogância, orgulho. Você use aí a palavra que você mais gosta, encaixe. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi comer o fruto. Mas por que Eva comeu o fruto? O que foi que a serpente falou? Se você comer o fruto... Então o que foi que Eva errou? Na mesma coisa. Foi ou não foi? Tá bom. Jesus vai para o deserto para ser tentado. A primeira tentação exposta a ele era: transforme essas pedras. Mas uma das frases que o diabo usou com Jesus naquela tentação foi: se és mesmo filho. Ele estava mexendo com o quê? Com a soberba. O ponto, irmão, nunca foi a comida. O homem já estava 40 dias com fome. O diabo já sabia que ele se controlava. O ponto ali era o orgulho. O diabo quis fazer Jesus errar naquilo que ele errou no princípio e que o primeiro Adão tinha errado. Soberba. Agora detalhe, quando nós vemos a história de Lúcifer, ele se corrompe em amar em excesso, colocar de sobremodo as coisas de um tamanho a respeito de quem ele mesmo era, coisas que Deus tinha colocado nele.
Ou seja, se fosse nos dias de hoje, ele amou tanto o chamado ministerial que ele tinha, que ele se corrompeu. Como assim, Ismael? Irmãos, você tem que lembrar que não existe qualidade em nós que não tenha vindo do alto. Você tem que lembrar que não existe coroa sobre você, glória sobre você que não tenha vindo dele. Nada do que você é fruto de você mesmo. Você não nasceu porque queria. Suas roupas foram feitas por alguém. Sua profissão, você não é o primeiro dela. Pode ser que tenha aqui um desbravador aqui que tenha criado uma profissão nova. Mas em geral, nada do que nós somos é fruto de nós mesmos. Esse óculos que eu estou usando, irmão, melhora a minha vista. Foi eu que comprei, foi eu que paguei. Sara me ajudou. Mas, irmão, não foi eu que criei. Não foi eu que estudei para entender como é que resolvia. Passei lá 10 anos brincando com vidrinho. Não melhorou, não melhorou. Mas a gente às vezes chega em um determinado nível na nossa vida e a gente cai na ilusão de dizer: eu sou realmente bom. Ungido assim só eu. Diácono como eu não há. Ninguém nunca entregou o cálice da Santa Ceia como eu. Quando eu entrego o cálice da Santa Ceia, ele já é curado antes de tomar. Ele já... No louvor, tem o querubim ungido, depois tem eu. Sabe as pedras afogueadas? Fui feito delas. Parece ridículo, né? Mas é exatamente o que a gente faz. Quando a gente deixa pensamentos que às vezes vêm do diabo mesmo fazerem morada no nosso coração. E eles vêm travestidos de fidelidade. Como assim? Rapaz, diaconia está precisando de pessoas que sirvam com o coração mesmo, que façam acontecer aquele trabalho. Estou usando diaconia, mas posso usar qualquer departamento, viu, irmão? Coitado dos diáconos, tomei para limão hoje, né? Preciso de pessoas com fidelidade, com coração. Vou entrar nesse departamento. Aí entra, começa a servir, começa a ver que tem um bocado fazendo de qualquer jeito. Ele diz: eu não serei assim. Aparentemente um bom princípio, um bom coração, porque ele diz: eu não quero fazer de qualquer forma para o Senhor. Até que ele diz a seguinte frase: rapaz, parece que o único que ama essa obra e faz isso aqui de coração para o Senhor sou eu. Durou 5 segundos o pensamento. Aí depois ele falou para ele mesmo: é mesmo, né? Aí para e fica assim: esses crentes. Pena que não tem mais juízo como antigamente, senão só ficava eu. Irmão, você nunca vai ser o único. E detalhe, se você for o único do seu departamento, sempre foi sua obrigação. Você entendeu o que eu quis dizer? Não tem sacrifício no mundo que você faça no reino de Deus que se compare aí para a cruz, irmão. Como é que ganha disso? Não tem. Não tem revelação tão maravilhosa que você tenha recebido como ministro ungido que já não tivesse escrito na Bíblia no mínimo há 2000 anos atrás. Porque quando Deus fala comigo, irmão, só fala comigo. Irmãos, em primeiro lugar, deixa eu lhe dar logo uma dica. Eu estou dando exemplos, viu? Eu não estou criando parábolas aqui não. Eu não estou falando nada que eu já não tenho ouvido. Misericórdia. Misericórdia, se eu lhe contasse que algum desses exemplos era eu. Aí precisa de misericórdia mesmo. Mas você está ouvindo o que eu estou falando, irmão? Tem gente que se impressiona com o próprio talento que Deus deu. Meu Deus, rapaz, eu preguei nessa noite, eu estava tão ungido. Você viu, fulano? Estava ungido mesmo. Rapaz, eu nunca tinha visto um aleijado levantado daquela forma que o aleijado levantou. Tipo, ele levantou mesmo, mas ele levantou diferente. A unção veio, aí curou, mas não era aquela cura normal, era uma cura diferente. Só ele viu esse negócio. Irmãos, pessoas que se autoafirmam, tem 2 tipos de pessoas que se autoafirmam. Existe a soberba mesmo, ela é arrogante mesmo e gosta de... Quantos sabiam que existem pessoas soberbas?
Agora eu quero ver sua coragem. Vamos quebrar sua soberba agora. Quantas vezes você já foi? Melhorou, agora ficou bom. Já vai curando de agora, o tratamento já é intensivo aqui. Que porque tem muita baixa autoestima, eles tentam se autoafirmar o tempo todo para ver se convence alguém de uma coisa que nem ele acredita. É tanto que ele tem baixa estima. Se ele é músico, ele passa o tempo todo dizendo: não, porque eu sou, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu faço, porque não sei o que, não sei o que. E tem o soberbo travestido. Você só vai descobrir a soberba dele quando você tiver que corrigi-lo. Você olha de longe, rapaz, está educado, cumpre as regras, faz tudo bonitinho, porque ele está concordando. Chega no dia que ele discorda, aí Satanás aparece com o rabo assim, ó. Que é o soberbo travestido. Ele está travestido de humildade, faz tudo bonitinho, até que discorda. Quando discorda, você diz: fariseu do cão, de onde veio esse espírito ruim? Estava conversando, eu sempre conversei isso com a minha esposa, mas eu estava conversando com o Fernando esses dias, a gente conversando a respeito de algumas coisas. Eu disse: Fernando, tem dia que literalmente a pessoa tem que entender que andar em amor não é ser idiota. Não é ser idiota. Existem características do amor que são completamente confrontadoras e expositivas. Jesus chamou os fariseus para conversar no cantinho, foi? Para não expor eles. Deixa eu conversar com vocês aqui. Vem cá, chamouzinho. Coisa feia você fez. Menino feio. Faz mais isso não. Ele chegava, era na tora. Mateus capítulo 23. Criaram um capítulo todinho só para Jesus ficar falando mal dos fariseus. Mas o pai falava: hipócrita, foi os pais de vocês que mataram os profetas. Vocês criam julgos e fardos que nem vocês cumprem. Gananciosos. Aí quando parece que Jesus vai parar: serpente, raça de víbora. Não. Quando terminava o capítulo, você diz: meu Deus, é tão amoroso. Sabe, irmãos, a gente confundiu humildade com qualquer outra coisa, menos o que é mesmo humildade. O amor não busca seus próprios. Muito bem. Quando Jesus era confrontado pelos fariseus, irmãos, o que estava em jogo não era só quem Jesus era, mas todo o evangelho. Existem níveis de cegueira e de arrogância que devem ser combatidos face a face mesmo. Porque o que está sendo colocado em jogo, irmão, não é só a minha imagem, é o evangelho. Jesus veio com um plano de redenção, de salvar toda a humanidade. Quando os fariseus os confrontavam, Jesus depois tinha que pegar os discípulos e dizer: vocês caíram na deles? Vocês engoliram o papo deles? De tão perigoso e tão esquisito que era a fala dos fariseus. A Bíblia diz que basicamente, olha o ministério do povo. Vamos ver se tem alguma. Ensinar a lei. Diz que eles oravam nas praças e ensinavam o povo. O que está errado nisso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém? Irmãos, não importa se parece evangelho, tem que brotar do coração. Não importa se parece verdade, tem que sair daqui. A Bíblia diz que eles oravam nas ruas não para inspirar, não para ser exemplo, sempre foi para receber glória. Muitas das roupas que eles vestiam não era fruto da lei, foi uma adição que eles fizeram à lei, para que os outros, quando batessem o olho, entendessem que eles eram fariseus. Você sabia das roupinhas dele? Boa parte das ordenanças e da estética que eles tinham não era da lei não, foi eles que inventaram. Adicionaram várias coisas da lei para que eles, no fim de tudo, se beneficiassem. É bom falar mal dos fariseus, viu? Agora vamos falar de nós? Você lembra quando você pega o seu Facebook e você posta toda frase recheada de inteligência humana só para provar aquilo que você pensa? Você se lembra quando você faz isso? É a mesma coisa que os fariseus faziam, quando se vestiam de uma forma para convencer alguém de uma coisa que na verdade não tinha nada a ver com Deus. A gente se veste de tantos argumentos, trejeitos, coisas, inteligência humana para provar e fazer o que eu bem entendo. Deixa eu te dizer uma coisa: cuidado para você não ser pego em Mateus capítulo 23, onde Jesus simplesmente diz: a sua aparente santidade eu desconheço.
Existe muita coisa hoje, irmão, que as pessoas chamam de religiosidade, mas que a Bíblia chama de santidade. Religiosidade virou gíria na boca de um bocado de crente. Ah, não, isso aqui é religiosidade, isso aqui é religiosidade, isso aqui é religiosidade. Cuidado, uma hora ou outra, você vai estar chamando aquilo que Deus chamou de santo, de desnecessário. Soberba e orgulho, irmão, é o que faz com a gente. Você sabe como é discutir com uma pessoa soberba? É como tentar dar um remédio para um defunto. Já morreu. Você vai fazer o quê? Não é questão de argumento, não é convencido. O importante é ter a última palavra. Acabou, não tem o que ser feito. Gente soberba é assim. Agora pensa, você já fez isso alguma vez? Você está aqui, você está me ouvindo, está tudo bem, tem jeito. Estamos aqui exatamente para tirar isso daqui. O alvo é o tratamento, não é sair da gente aqui dizendo: Senhor, dos pecadores eu sou o pior. Esse não é o alvo. Mas pense comigo, irmão, sobre essas coisas um pouco. O soberbo, ele se convence que ele está certo, mas ele sabe que está errado a princípio. Só que ele vai mentindo tanto para ele mesmo que tem uma hora que ele passa a acreditar. Teve gente já que era uma mentira tão grande, a pessoa falava na minha cara, eu estava olhando para a cara dela, eu disse: não é possível que essa pessoa acredite nisso não. E por dentro de mim uma repulsa, uma ira. Eu digo: Senhor, eu estou na carne. Mas existem algumas reações, irmãos, do Espírito, que elas não são comuns. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte. Todos chegaram lá? Estou vendo algumas páginas abrindo ainda. Todos chegaram? Ok. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Fala bem forte. Esse versículo, ele é o que mata a charada de um bocado de momentos que você achava que Deus deveria exercer juízo e Ele não exerceu. Você se lembra quando a mulher adúltera, ela é pega e deveria ser apedrejada? Os fariseus, mais uma vez, aparecem, perguntam o que deveria ser feito, e Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ela é livre daquele mal naquele momento. Ele dá uma sentença: ó, você está perdoada, mas não faz de novo não. Ok? O que é isso aqui? Misericórdia. É ou não é? Ela merecia juízo, mas ele vem com misericórdia. Misericórdia é exatamente isso. Não exercer um juízo merecido. Misericórdia é isso. Merecia, mas teve misericórdia. Ok. Quando Jesus está falando com os fariseus, e os fariseus chegam para ele e dizem assim: ó, você está expulsando esses espíritos e curando esse povo através de Beelzebul, que na cultura judaica era chamado de príncipe dos demônios. Aí Jesus diz uma frase, ele diz: ó, se você pecar contra mim, se você me ofender, tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem não. Vamos lá. Os fariseus estavam o acusando de uma coisa. Estavam indo contra ele, certo? Discordando, dizendo que isso aí é capeta. Mas a mulher tinha adulterado, tinha sido pega em flagrante. Na nossa mente natural, o pecado dela é muito pior do que o deles. Porque o dele é uma discordância. Eu não acho que o que você está fazendo é de Deus. O outro diz: eu acho. É uma discordância. Mas o da mulher era um pecado em flagrante. Para um teve misericórdia, para outro não teve. Irmãos, o coração vai acelerar ou retardar um juízo merecido. Ou aquilo que aquela mulher fez, de alguma forma, Jesus encontrou nela motivo para misericórdia. Ele não agiria daquela maneira, de maneira leviana. Ele não agiria. Mas com os fariseus, pelo nível de conhecimento que tinham, e pela sua arrogância e soberba, não tinha misericórdia mais. Quando a soberba domina o coração, a misericórdia é ineficaz. O que você faz com uma pessoa soberba, irmão? Você está aqui, vamos lá.
Sou pastor da igreja, estou dizendo para o fulano, não dê mais um passo, não dê mais um passo, não dê mais um passo, não vá para frente, você vai se machucar. E ele quer fazer. O que é que eu posso fazer, irmão? Diga aí, vá. Se Deus que é Deus não impediu o filho pródigo de ir embora, se Deus que é Deus não mandou, não disse, não filho, não vá não, não vai embora não, a gente vai impedir alguma coisa? Agora, irmão, você conseguir fazer e acreditar que o juízo não se manifestará, claro que vai, irmão, é bobagem. Mas existem níveis de soberba que não há o que ser feito. Se Deus, que é o amor em pessoa, não tem espaço nem paciência para aguentar um soberbo, o que será que significa um pecado desse no nosso meio? Deus, que é amor, não possui, Ele é, mas Ele não aguenta um soberbo. Você percebe como é grave a soberba? A soberba nos impede de sermos corrigidos apesar do perigo. A soberba faz com que Deus me resista. O Deus que morreu no meu lugar. Presta atenção, Deus morre no meu lugar, mas não consegue me aturar se eu for soberbo. Não faz o mínimo sentido. Se você parar para pensar, da maneira humana, não conecta uma coisa com a outra. Ele morre no meu lugar pelos meus pecados, mas se eu for soberbo, Ele me resiste. Mas a soberba não é um pecado sem solução. A soberba não é um pecado imperdoável, mas permanecer nela é como um caminho sem volta, irmão. Você está comigo? Humildade. Humildade é uma coisa que às vezes a gente finge que entende, que conhece. Por exemplo, uma pessoa que diz que é humilde? Sim ou não? Falei. Não, né? E quando Jesus diz, vinde a mim, que sou manso e humilde. Jesus tinha acabado de dizer que Ele era humilde. Mas a nossa definição de humildade é se fazer pequeno, se fazer de pequeno, de frágil. Irmãos, humildade não faz com que você deixe de reconhecer quem você é. O nome disso é falsa humildade. Jesus sabia quem Ele era. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. De fato, eu vou lhe dizer, 90% das vezes que eu ouvi a pessoa dizendo que era humilde, ela não era mesmo não. Mas Jesus mostrou que existem determinadas coisas que nós dizemos a respeito de nós mesmos, que na verdade nada mais é do que um fato. E a nossa concepção do que é ser humilde é confrontada. Chega em qualquer local dizendo que você é mais do que vencedor, que você é justiça de Deus, que você é santo, que você é sarado, que você é curado, e veja se alguém vai lhe acusar de soberba. Nossa, que absurdo. Pessoa falando desse jeito, pecador. Irmãos, a gente está falando de humildade de verdade, não a humildade que os outros veem somente. Não tem nada de errado, irmão, e você saber quem você é em Deus, não. Isso não é soberba, não. Isso é, pelo contrário, é humildade. É aceitar o que Ele diz que eu sou. Se Deus diz que eu sou próspero, eu aceito o que Ele diz que eu sou, porque eu sou humilde. Você sabe de onde vem a palavra humilhar? A palavra humilhar vem do latim. Ela era utilizada quando tinham dois lutadores e um conseguia subjugar o outro. Aí era chamado de humilhar. Ou seja, ele era colocado sobre o pó, ele era colocado ao chão. Mas a palavra humildade, ela vem de um outro derivado. Ela vem de um derivado que diz, é se prostrar ao chão, estar com o rosto no chão. Elas provêm de coisas semelhantes. Eu não sei se você se lembra, mas quando João, na carta de Apocalipse, ele tem um encontro com o Senhor e ele o vê, qual foi a primeira coisa que João fez? Se jogou no chão. Irmãos, não existe nível nenhum em Deus que nós descobramos que nós somos, que nos impeça de se prostrar no chão diante dele. Sou santo, sou justiça de Deus, sou mais do que vencedor, sou nação santa, sacerdócio real, mas diante dele, irmão, só me resta o chão. Porque eu só sou o que sou por causa dele.
não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, e a gente está se apegando à nossa imagem diante do irmão que está sentado do nosso lado. Eu não vou ficar de joelho, não. Para que eu vou ficar de joelho? Deus não recebe meu coração? Meu coração está de joelho, eu estou em pé. Pronto. Besteira. Deus vê o coração, não precisa dessa besteira ficar toda a vida. O povo correndo, o povo besta. Deus recebe, eu estou feliz, mas é por dentro. Para que eu vou ficar? Besteira, não estou fazendo para aparecer. Numa característica de humildade, cheira mais a soberba que outra coisa. Eu sou o dono de mim, eu faço o que eu quero. Isso nunca foi humildade, irmão. Existe um nível diante de Deus, irmãos, que a gente tem que parar, como Jesus falava, de hipocrisia mesmo. Se é para se lançar no Senhor, irmão, faz direito. Se é para se prostrar diante dele, faz direito. Se é para levantar as mãos em exaltação, faz direito. Se é para cantar e exaltar o Senhor, faz direito. Para com esse negocinho quebradinho. Você não é dono de você mais não. Irmãos, quando eu fico de joelhos, coloco meu rosto no chão, se eu estiver fazendo de sinceridade, quem está recebendo glória? Deus. Quando existe um ímpeto no meu coração para fazer isso, um ambiente propício, e eu não falo de direção não, irmão, que para se render diante do Senhor não precisa de direção não. Para com essa frescura, não existe direção. Eu vou ter uma direção para levantar a mão. Quer uma direção para nascer de novo também? Tem coisa, irmão, que é reação de crente. Você está num ambiente propício de exaltação ao Senhor, levanta as mãos e flui. Mas existe um ambiente propício de gratidão, de amor ao Senhor, e eu decido não me mexer porque eu não sou assim não. Os outros é que fluem dessa forma, eu não. Você sabe o que é que você está fazendo quando você faz isso? Você está dizendo: a glória é minha, a honra é minha, porque quem manda aqui sou eu. Você entendeu? Quando Deus provê um ambiente de adoração e você não adora, o que é que você está fazendo? Você está indo contra Ele. O que é que você está dizendo? Eu sou mais importante, minha opinião é mais importante, meu jeito é mais importante, minha personalidade, sei lá o que. A gente quando quer pecar, a gente dá tanto apelido. É minha personalidade. Oxi. Vou dizer uma coisa: quando você nasce de novo, sua personalidade pode mudar também. Quando você nasce de novo, personalidade, cabelo. O meu, eu entreguei meu cabelo ao Senhor. Você está rindo porque você não fez a mesma coisa. Você não tem essa maturidade de fazer, não zombe quem faz. Se você está rindo ainda, já está virando zombaria, viu? Mas sabe, irmãos, as pessoas chamam tanta coisa de humildade. Humildade é ser pobre. Ai, meu Deus. Irmão, se humildade é ser pobre, por que o diabo não deixou todos os ímpios da terra ricos? Porque se pobreza produz humildade, logo riqueza produziria soberba. E como é que tem ímpio que é rico, se eles são filhos do diabo? Então acho que o diabo não está fazendo bem o trabalho dele não. Devia ficar desempregado. Como diz Cláudio Duarte, Salomão era rico, Abraão era rico, Jesus era rico, por que quando chega a minha vez eu tenho que me lascar? Todo mundo era rico, aí na minha vez, não. Na minha vez não, porque eu sou humilde. É humilde. Irmãos, humildade é obedecer a palavra. Humildade é você não ter... O seu querer tem que submeter ao dele. Se passar no crivo dele, ok. Se não passar, você faz o que ele quer. Tem muita gente tímida que é confundida com humilde. Mas deixa eu lhe dizer que algumas vezes, para você ser humilde mesmo, e humildade significa obedecer ao Senhor, se sujeitar à vontade dele, tem algumas pessoas tímidas que para serem mais humildes vão ter que abrir a boca. Porque humildade é obedecer a Ele.
Humildade é se submeter a Ele. Então, se humildade é se submeter a Ele e você está dizendo que não quer falar, para você ser mais humilde, você vai ter que fazer uma coisa contrária. Para outros é calar a boca mesmo. A gente pode falar calar a boca de púlpito? Pode, né? Quem dera tanta gente calar essa boca, meu Deus. Humildade é você entender que os outros não têm obrigação de ouvir a sua opinião o tempo todo. Os outros não têm obrigação de ficar ouvindo sua opinião o tempo todo, não, irmão. Você é Deus, é? Eu sou Deus? Aí eu vou ficar obrigando os outros a ouvir o que eu penso o tempo todo. O nome disso é falta de domínio próprio mesmo. É falta de controle da língua. E humildade vai me fazer calar a boca. Algumas vezes vai me fazer abrir a boca, porque Deus mandou falar. A soberba, ela vai travestindo as coisas. Ela vai modificando as coisas. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Soberba é assim, ó. A pessoa errou, está errada. Aí o pastor chega lá e diz, ó, o que você fez está errado. Vamos dar um tempo aqui, vamos ficar um pouquinho de banco, vamos corrigir esse negócio, vamos tratar isso na sua vida. A pessoa diz, misericórdia, falta de amor, falta de zelo com o amigo, falta de misericórdia. Se tivesse misericórdia mesmo, não tinha feito isso aqui comigo. Ele pega a Bíblia e usa como bem entende, porque não consegue admitir que simplesmente está errado e precisa passar pelo processo. Fale bem alto, para o diabo ouvir, para Deus ouvir, diga assim, eu erro. Fale de novo. Agora diga assim, eu não sou perfeito. Diga de novo. Eu estou adorando porque só você está dizendo, eu não estou falando. Eu estou pedindo só para você falar. Sabe, irmãos, você não precisa viver no engano. Na verdade, isso está errado. Você precisa viver diante da luz, com um procedimento correto e acertado, e como a luz da aurora, brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Ou seja, a vida do crente melhora, não piora não. A gente não se converte para ficar descobrindo uns pecados novos não. A gente se converte para parar de pecar mesmo. Agora, está todo mundo perfeito aqui? E por que a gente tem que parecer que é perfeito?